Olá, pessoal do Endelta, curso extensivo. Eu sou a Carol Santana. Estamos de volta. Pegamos uma provona, que é inspiração de muitas outras bancas, né? As bancas sempre estão se atualizando umas com as outras, sabemos disso. E revisamos vários assuntos aqui, não foi? Agora, eu vou começar com vocês uma provinha do CESP, Sebrasp, que é responsável por tantas provas de delegados em muitas regiões do país, para vocês verem o quanto as bancas mais ou menos cobram a mesma coisa, o mesmo assunto, só que de forma completamente diferente. Em 90% das aplicações do CESP, nós temos julgamento de itens. É um pouquinho complexo? É porque a cada um item que você erra, anula-se um item acertado. Carol de Deus, então a pontuação fica baixíssima. Fica. Mas é assim que funciona. Então isso acontece. Em algumas bancas, e no ano passado, nós estamos em 2022 e em 2021, houve uma prova do CESP que trabalhou múltipla escolha. Isso é comum? Não, é raro. É raro, mas aconteceu, tá? Eu trouxe aqui o modelo de julgamento de item, porque a maioria das provas são assim e porque nós estamos num curso de extensivo sem muita obrigatoriedade e rigidez de bancas, e eu vou mostrar outras questões de múltipla escolha. Então eu quis diferenciar. Uma outra coisa diferente dessa prova do CESP-Sebrasp é o tamanho do texto. O CESP, pessoal, usa textos menores, ok? Olha que copo chique que agora eu tenho. Eu gosto de coisa chique. Quando era de plástico, eu não mostrava, não. Agora que é taça, eu ponho aqui para esnobar, né? Porque olha como é que fica bonito no vídeo, gente. Você achou bonito também? Depois fotografa e me manda lá no meu stories, que é para eu ver. Ah, eu adoro coisa chique. E esse aqui é de cristal, eu queria deixar isso claro. Porque tá vendo a aplicação que ele tem aqui no vidro, ó? Olha isso! Microfone bom, acústica boa, denota, tá vendo? Então, olha só, a banca do CESP, os textinhos são bem pequenos. Esse aqui é um pouco maior. Um pouco maior, mas infinitamente menor do que muitas bancas que são colaboradoras por aí que trazem textos bem gigantescos. Então, vamos conhecer um pouquinho essa diversidade? Para você que está chegando agora no mundo dos concursos, é bem legal. Acompanhe comigo. Quem já é velho de guerra está aproveitando para revisar. Olha lá, é uma prova bem recente, tá? São José do Rio Preto, centro urbano de tamanho médio, com cerca de 408 mil habitantes em 2010. Localizada na região noroeste do estado de São Paulo, em área de clima tropical, é uma cidade reconhecida pelo seu calor intenso. Em 1985, a Superintendência de Controle de Endemias do Estado de São Paulo detectou a presença de focos do Aedes aegypti em 12 cidades paulistas, entre elas São José do Rio Preto, e confirmou sua reintrodução no estado. Os focos foram encontrados em locais com concentração de recipientes denominados pontos estratégicos. Foi então estruturado o Programa de Controle de Aedes aegypti em São Paulo, que previa a visitação sistemática e periódica aos PES, né, aos pontos estratégicos, está marcado aqui, dos municípios e a realização de delimitações de foco quando do encontro de sítios positivos. Considerava-se que o vetor estava presente em um município quando continuava presente nos imóveis após a realização das medidas de controle que vinham associadas à delimitação de foco. Logo após a detecção de focos positivos do mosquito em São José do Rio Preto, realizaram-se as delimitações e a aplicação de controle, as quais não foram suficientes para eliminar o vetor. Diante da situação, em 1985, o município foi definido como área de infestação domiciliar e risco de dengue.
Os primeiros casos autóctones da dengue no município foram registrados em 1991, atribuídos ao sorotipo dengue-1. A primeira grande epidemia ocorreu em 1995, com 1.462 casos autóctones. Posteriormente, com a introdução dos demais sorotipos, as incidências, número de casos a cada 100 mil habitantes por ano, apresentaram um comportamento cíclico. Em 1999, 1.351,1. Em 2006, 2.935,7. Em 2010, ano da maior incidência, 6.173,8. E em 2015, até outubro, a segunda maior incidência, 5.070,8. Apesar de não se descartar a hipótese de que o aumento progressivo das incidências da dengue no município já seria um efeito do aumento das temperaturas, parece que esse fenômeno estaria mais relacionado com a circulação dos múltiplos sorotipos do vírus da dengue. De modo geral, a persistência e a intensidade da dengue em São José do Rio Preto são esperadas por se tratar de cidade de clima tropical e com condições ideais para o desenvolvimento do vetor e de sua relação com o patógeno. Gente, olha só, esse é um texto que saiu da USP. O CESP-CEBRASP é uma universidade, né, ligada ao UNB, então acontece isso muitas vezes, né? A universidade tem um centro de treinamento que produz concursos, talvez o maior do Brasil seja mesmo o CEBRASP. Nós temos a FGV, nós temos a Fundep, que é ligada ao UFMG, nós temos a FUMARC, que é ligada à PUC, enfim, nós temos aí outras universidades ligadas a grandes produções de concurso público, talvez a CEBRASP seja maior. Por causa disso, os pequenos textos têm fontes variadas. Aqui, retirou-se do site de uma revista da USP. Então, ao contrário do que se pensa, as universidades públicas elas são solidárias entre si. Não existe uma disputa não, tá, gente? Então, por isso que pequenos fragmentos sempre surgem nas provas. Então, vamos julgar o item C de certo e E de errado. Vem comigo. Olha lá. Nós começamos do 10, tá? Eu tirei uma parte de interpretação de texto importante para não ficar muito repetitivo e para a gente conseguir conciliar aí aquilo que nos parecia melhor utilizado, vamos dizer assim. Só um detalhe aqui, vem antes aqui comigo, para a gente pensar o seguinte, pessoal. Quando a gente começa, aqui no caso, né, eram 15 itens, eu estou começando do 10, né, e nós vamos fazer aqui 5 itens. Mas isso é bem importante porque é uma escolha. É claro que os blocos da sua prova são diferentes. Por exemplo, eu tinha um bloco de 1 a 9. Então, ele não começou no 10 igual está aqui. Vai lá comigo. Olha lá, ele começou de 1 a 9. Depois eu tenho essa chamada aqui, né? Esse nome do texto é esse aqui, ó. Tá vendo aqui? A banca vem assim, ó. Ui, Carol, não tem título não? É essa coisa esquisita aí, olha. CB1A1 BBB. Então, vem aqui, ó. Em relação a esse texto, julgue esses itens, tá vendo? Aí, ficou o item 10 e 11. Ainda assim, eu tenho uma outra abertura do mesmo texto de 12 a 15. Tá vendo como é que isso aqui funciona? Funciona assim, tá? Então, o CESP-CEBRASP não tem uma organização dentro da sua lógica, dentro da lógica deles. Olha lá o item 10. Vai ter interpretação de texto também, mas não é tanto. Segundo o texto, realizava-se a delimitação de foco, medida de prevenção à reprodução do Aedes aegypti, no caso de serem identificados os pontos estratégicos de ocorrência do mosquito em São José do Rio Preto. É isso que foi falado lá no texto, gente? Né? Não. Olha aqui. Primeiro colocou aqui que é reconhecida pelo seu calor intenso. Tá vendo? Então, quando eles detectaram a presença de focos em 12 cidades paulistanas, entre elas
Essa, né? Foi confirmado e os focos foram encontrados lá em pontos estratégicos, os PS. Aí foram estruturados o programa. Foi então estruturado, na verdade, no singular, esse programa. Então, a visitação é sistemática e periódica, não é só quando se acha. Tá vendo? E a realização de delimitações de foco quando do encontro de sítios positivos. Mas a visitação é sistemática e periódica, ok? Então, volta lá. Quando fala aqui, né? No caso de ser identificados pontos estratégicos de ocorrência, aí realizava a delimitação de foco? Errado. Como é que foi então? Isso aconteceu, denominaram esses pontos e a partir do momento, chamando esses pontos de IPs, foi feito um programa de atendimento sistemático. Quando o foco começava a aparecer, começava então a intensificar, mas foi feita essa visitação sistemática em todos eles, e não somente quando aparecia o foco. Então o item está errado, ok? Carol, e se eu tiver dúvida? Eu não tenho certeza. Aqui é uma questão de interpretação, Carol, tá simples. Mas e se eu não tiver certeza do que eu vou marcar? Não marca nada. Porque se você errar, vai anular uma certa. Se você não marcar, você não perde a certa. Então, na dúvida, no CESP, deixa a questão sem marcar. É diferente dos outros, né? Os professores geralmente falam, pelo amor de Deus, não deixa nada sem fazer. No CESP, Sebrasp é diferente. Tá? Responde aí do outro lado. Tá, então volta. O item de número 11. De 1991 a 2015, houve um aumento progressivo de casos de dengue no município de São José do Rio Preto, devido à resistência do mosquito, a Aedes aegypti, às medidas implantadas para o seu controle. De 1991 a 2015, vamos ver, olha aqui, foi aumentando, ó, né? Começou aqui em 95, desde lá de trás, né? Ó. Os primeiros casos em 91, ok. Depois aumentou aqui. Depois, em 99, aumentou. Depois, em 2010, a maior incidência. E em 2015, a segunda maior, mas diminuiu. Então, volta lá. Houve um aumento progressivo de casos. Não. Houve um aumento, chegou no pico e depois desceu um pouco. Então, se fosse um aumento progressivo, olha a questão vocabular aí. Era para em 2015 ser maior do que o ano anterior. Olha, era para 2015 ser maior do que 2010. Em 2010 foi a maior incidência e em 2015, olha, foi a segunda maior? Foi. Mas não houve aumento. Houve uma pequena redução. Não é muito, mas houve. Então, isso aqui está errado. Ok, pessoal? Então, vejam só. É um outro tipo de questão. Eu costumo muito dizer o seguinte. Às vezes, o estudante, ele decora como que é feita uma prova, uma banca, e ele fala assim, não, desse jeito que está aqui nesse raciocínio, isso me ajuda a errar mais. Quando você tem uma múltipla escolha de 4, 5 opções, você vai eliminando. Não, essa aqui eu tenho certeza que está certa. Então, essa não é. Não, essa aqui eu não sei se está certa, não, mas essa aqui está errada. Quando você tem um julgamento de item, você não tem uma paralela para você confiar. Então, veja, isso causa um problema aqui para nós. Tá? Nós temos um problema por causa disso, inclusive. Então, o que a gente precisa fazer? Né? Você precisa voltar ao texto. Nossa, Carol, mas perde-se muito tempo. Mais ou menos. Se você tiver a clareza da interpretação e acertar o item, o seu ponto aqui no CESP, ele aumenta progressivamente. Porque se você fala que o item está errado e ele está mesmo, você ganha um a mais, você não perde nada. Mas se você fala que ele está errado e ele estava certo, você perde o certo.
Então você perde o ponto nele e perde o ponto certo. Então é um negócio que parece meio confuso, mas você tem que ter a consciência. Vamos relembrar aqui uma coisinha de gramática? Então, assim, é um jeito totalmente diferente de cobrar, né? Aqui são dois itens que nós fizemos agora, o 10 e o 11, são itens de interpretação de texto. Agora, quer ver um item das relações lógico-semânticas, do período composto, que a gente tanto falou nas questões passadas? Olha lá. Ó. Aliás, né? Ainda está aqui um pouquinho mais embaixo, mas vamos ver de 12 a 15. Olha, vamos começar pela 12. A correção gramatical do texto seria preservada caso a preposição que inicia o trecho em área de clima tropical fosse eliminada. Vamos lá. Ó. Vamos tirar. Vamos voltar aqui, ó, um pouquinho. Com cerca de 408 mil habitantes em 2010, localizada na região noroeste do estado de São Paulo, área de clima tropical, é uma cidade reconhecida pelo seu calor intenso. Então, veja, tem uma vírgula aqui e uma vírgula aqui, mostrando aí, olha, área de clima tropical. Se eu retirar essa preposição, fez muita diferença, pessoal? Não fez diferença nenhuma. Então, volta lá. Se eu retiro, a correção gramatical seria preservada? Totalmente preservada. Item julgado certo. Então, é uma pergunta. É uma pergunta a partir de uma afirmação. A correção seria preservada se... Tá. Certo ou errado? Certo. Pronto. Volta lá e confere. Entendeu, pessoal? Bem isso. Tá? Tudo bem. Mais um pouquinho. Volta lá. Item 13. A inserção, essa sim. Agora sim, as relações lógico-semânticas. Olha. A inserção de uma vírgula imediatamente após o vocábulo logo alteraria os sentidos do texto, apesar de manter a sua correção gramatical. A inserção de uma vírgula após o vocábulo logo. Nós vimos vírgula até, vamos voltar lá? Olha como é que tá. Logo após a detecção de focos positivos do mosquito em São José do Rio Preto, realizaram-se as delimitações e aplicação de controle. Logo após, está demarcando aqui um tempo. Concorda? Então, tinha sido explanado aqui o que considerava primeiro, que o vetor estava presente, paranã. Logo após a detecção, beleza. Então, aqui certinho, no sentido aqui de tempo decorrido e tempo passado, ok? Se eu coloco uma vírgula depois de logo, já pensou aí o que aconteceu? Logo, após a detecção de focos positivos do mosquito, eu viro uma conjunção conclusiva. Se eu colocar uma vírgula depois de logo, ao invés de ser uma situação, né, de tempo decorrido ou tempo passado, né, eu estou aqui estrategicamente falando dos processos, olha, logo após a detecção é feito isso, paranã, eu viro uma análise conclusiva. Logo, após a detecção, faça isso. Carol, entendi total, entendeu? Então, volta lá no item. Olha o que está escrito aqui, ó. A inserção de uma vírgula imediatamente após logo alteraria o sentido do texto, apesar de manter sua correção gramatical. Certíssimo os dois itens aqui, as duas projeções. Por quê? Olha, alteraria o sentido do texto totalmente, como eu provei aqui para vocês. Ao invés de simplesmente uma reflexão de um tempo decorrido, eu vou lá
e marco uma conclusão, né? Ou se fosse em outro contexto, uma explicação de um outro ângulo. Então, eu mudei completamente a relação de sentido. Mas, do ponto de vista gramatical, pode ser colocado. Aí, presta atenção. Uma das coisas que o Sebrasp mais utiliza, né, o CESP, é cutucar você, testar você, para ver se as alterações na gramática alteram o sentido. Se eu colocar, se eu tirar, se eu colocar crase, se eu acrescentar vírgula, se eu retirar vírgula, se essas alterações provocam mudança de sentido. Para saber isso, não é uma gramática decorada. Para saber disso, precisa de uma interação, precisa de um mergulho, né, de uma introspecção em cima dessa reflexão desse tratado. É isso que é necessário. Carol, entendi total. É bem importante para a gente entender como é que se posiciona, como é que se relaciona. Tá bom, seus lindos? Deu para pegar aqui? Volta lá um pouquinho. Então, é assim que a gente vai fazer. Ainda sobre o quê? Relações lógico-semânticas do período composto. Ainda sobre isso, olha o item 14. A expressão com a introdução dos demais sorotipos exprime a ideia de causa. A gente vai ter que ir lá, né? Nós conversamos já sobre isso. Olha, a ideia de causa está ligada à ideia de... Deixa eu anotar isso aqui. Consequência. Falei disso até, hein, gente? Vamos voltar lá na 26. Tá aqui, ó. Tcharam, tcharam. Aqui, ó. Posteriormente, com a introdução dos demais sorotipos, as incidências apresentaram comportamento cíclico. Vamos parar por aqui. Fica comigo. Eu disse para você sobre a ideia de causa e consequência. Com a introdução dos demais sorotipos, as incidências apresentaram o comportamento ciclo. Qual é a causa? A introdução dos demais sorotipos. Qual que é a consequência? As incidências apresentaram comportamento cíclico. Ah, Carol, lembrei demais. Total. A coisa ela tem que ter acontecido para o fato ser gerado como consequência, no passado como consequência. Deu para lembrar? Não é sensacional isso aqui? Então volta lá comigo. Nó, legal demais, Carol. Olha aqui. Exprime a ideia de causa? Certíssimo. E por que vai expressar uma ideia de causa? Porque nós temos aqui, presente e de modo marcante, uma ideia de consequência. Ok? Até aqui tudo bem? Lindo. E uma outra cobrança, aliás, vem aqui comigo, uma outra, eu peguei só um trechinho da prova, tá, gente? Porque para ressaltar aqui as coisas que o CESP Sebrasp mais trabalha. Olha, a questão da vírgula, né, da pontuação, a questão do uso do verbo e do deslocamento do sujeito, da concordância, relações lógico-semânticas do período composto, sempre. E a última coisa aqui, referente de pronome, que é o que nós vamos ver aqui no item 15. O que retoma o que e quem? Que jogo que é esse? Que brincadeira que é essa? O que eu estou fazendo com isso tudo? Isso é o que mais cai na prova. Então, eu peguei aqui alguns itens para ilustrar o que o CESP Sebrasp é reincidente em cobrar. Questão de relação lógico, sempre, sempre. Questões de retomada pronominal, como nós vamos fazer aqui. O que retoma quem? O referente é o mesmo? Sempre. Por que o aluno não gosta do CESP? Eu gosto. Meu coração, assim, meu coração é melhor. Eu tenho um coração aberto para as bancas. E eu estou contando para você,
É ruim quando você não sabe como é que funciona e é pego de surpresa. Vou tomar minha água, né? Quando você é pego de surpresa. Quando não tem surpresa, pode gostar. Pode gostar, abre seu coração, vamos gabaritar qualquer prova. Você passa em concurso, ainda escreve para mim lá no Instagram. Não, Carol, eu passei assim, fiquei pensando em você, estudei, tive coragem. Tô passando aqui para te contar que eu já tomei posse. E amém, gente? Amém aí do outro lado. Então, veja bem, o que essa prova tem? Ela te dá mais trabalho, você tem que voltar. E aí você volta no texto e você confirma. E aí quando você pensa que acabou, tem outro texto. E aí você faz a mesma coisa, volta, vai, e daqui a pouco, pensou que tá acabando a prova, tem mais um texto. Às vezes tem 5, 6, 7 textos, dependendo do concurso. Os textos são pequenos, menores do que esse, mas eles existem. Mas, se não tem novidade, se eu já tô te contando, se eu já disse que é assim, traz pro seu coração, acostuma, respira, gabarita e pronto, dá notícia no Instagram, tá? Volta lá. Então vamos ver. Vocábulo mosquito, que está na linha 18, e patógeno, que está na linha 39, ambos se referem a Aedes aegypti. Não é a Aedes que fala, é Aedes, tá? E não é a Aegypti também, não, é Egypti. Então, o nome desse maldito mosquito é Aedes aegypti. Aliás, o mosquito não acabou, embora tenha 2 anos que só falamos em corona, o mosquito ele continua, tá? E agora tá uma confusão, né? Negócio de Ômicron, coronavírus e gripe H1 e dengue, o que a pessoa tem, você não sabe. Qualquer coisa fica quieto, é tudo sintoma igual, tem que tomar o mesmo remédio, o negócio tá feio. Mas a dengue continua, olha lá na sua casinha, se você não tá juntando mosquito para proliferar aquela lava e aí picar as pessoas e a pessoa morre de dengue, morre de qualquer coisa, pelo amor de Deus, tá, gente? Consciência aí. Então, volta aqui para a gente conferir esse vocábulo. Será que todos falam do referente do texto é o Aedes aegypti na linha 6 e 11? Então, vamos ver. 6, 11, 18 com mosquito e patógeno com 39. Vamos ver. Aqui, ó. Vamos marcar aqui. Vou marcar o outro aqui, ó. Só para ir no raciocínio da prova. Primeiro, olha. A Superintendência de Controle de Endemias do Estado de São Paulo detectou a presença do foco de Aedes aegypti. Ok, depois, vamos pegar daqui, ó. Denominados pontos estratégicos, foi então estruturado o Programa de Controle de Aedes aegypti. Ok? Ok. Aí, vamos ver a 18 aqui, ó. Logo após a detecção de focos positivos do mosquito em São José do Rio Preto, realizaram-se. Então, peraí. Focos do mosquito, né? Mosquito chama Aedes aegypti. Então, volta lá comigo. Ó, o mosquito aqui tem esse referente? Tem. O mosquito referente a Aedes aegypti. Vamos ver o patógeno da linha 39? Aqui, ó. Vamos marcar o patógeno. Ó. Vamos começar aqui, né? De modo geral, a persistência e a intensidade da dengue em São José do Rio Preto são esperadas por se tratar de cidade de clima tropical e com condições ideais para o desenvolvimento do vetor e de sua relação com o patógeno. A relação do vetor com o patógeno. Então, aqui, pessoal, vem comigo aqui, ó, não retoma Aedes aegypti. É a relação dele com o patógeno. Então, o primeiro retoma. Então, o que está falando na 15? Os vocábulos têm o mesmo referente, Aedes aegypti. O mosquito tem o referente Aedes aegypti. O patógeno aqui, não, né? O desenvolvimento do vetor e de sua relação, a relação do vetor com o patógeno. Então, pessoal, né? Se você trabalha, né, e fala, eu não sei o que é patógeno, tem que pensar. Se você recuperar no texto, você vai achar, né, os focos e aquilo que ele conduz progressivamente para que você saiba. Mas é só voltar ao texto. O macete aqui
Além da revisão que você tem que ter, claro, você tem que ter a consciência que não pode ter preguiça de voltar no texto, porque o CESP te obriga a voltar a todo o momento. Então, pronto, agora você já conhece aí, né, as questões, muitas questões de múltipla escolha, que a maioria dos concursos vai te exigir, e já conhece também o julgamento de itens, ok? Vamos variar aqui o máximo de provas para que você tenha uma intimidade maior com os concursos, para que você seja aprovado, aprovada. Valeu? A gente se vê até o próximo encontro. Tchau!